Fala galera, tá começando mais um podcast Andando com o Mestre. E eu quero, antes de apresentar aqui o meu convidado aqui de hoje, né? Vocês já estão vendo aí, quem tá assistindo aí na telinha aí já tá sabendo aqui quem é. Mas para você que ainda não conhece, Jazinho, eu vou apresentar ele. Eu quero convidar você a compartilhar e a curtir aí o nosso vídeo e seguir o nosso canal no YouTube, Andando com o Mestre, né? Tem sido uma honra aí poder estar apresentando esse quadro aí no YouTube. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o pastor Rochael. É assim que pronuncia? Rochael Vaz. Pastor Rochael Vaz, mas para os íntimos, né? Pastor Rochinha. Pastor, um prazer te receber aqui nesse quadro Andando com o Mestre. É um prazer mesmo, imenso, né? E muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Nós que agradecemos, Rickson, aí, o convite. Muito obrigado por fazer parte desse trabalho que está iniciando, mas está iniciando a todo vapor. Parabéns a você aí e a todos que estão participando, né, cooperando de alguma forma. Que exatamente. A palavra do nosso Senhor Jesus possa chegar aos quatro cantos da terra, né, através de vocês, e que Deus abençoe. Sou aí para servir, sou um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos. E é isso aí. E para quem não conhece o pastor Rochael hoje ele é líder, né, dos adolescentes, dos jovens ali na igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui, hoje localizado em Formosa, né, e ele é um dos líderes ali dos jovens, dos adolescentes, ele tem esse trabalho com os jovens, com os adolescentes, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, não é verdade? Porque, na verdade, nós sempre começamos com uma pergunta aqui no Andando com o Mestre, e eu quero fazer essa pergunta também para o senhor, pastor. Você nasceu num lar cristão, você veio depois se converter, como que foi um pouquinho, conta para nós aí, como que foi um pouquinho desse início de caminhada, né, com o Mestre Jesus, como que o senhor começou a andar com o Mestre? Vamos lá. Na verdade, eu não nasci num lar cristão. Uhum. Meus pais se diziam católicos, mas não frequentavam a igreja católica. Católicos, mas não praticantes. Não praticante, justamente. E aí, aos 18 anos, por volta dos 18 anos, eu senti a necessidade, assim, de ver, participando de culto, ver aquele Jesus e ter aquele Jesus na minha vida, né? É diferente, é algo que eu posso ter acesso. Porque uma das coisas que eu mais me questionava em relação até ao próprio catolicismo, nada contra as pessoas católicas, pelo contrário, tenho um grande amor por cada um que é católico, mas eu queria algo a mais, porque eu não me aceitava aquela situação padronizada, que existe muito na igreja católica, né? E até porque eu também não praticava, como eu disse anteriormente. E aí eu falei, não, mas Jesus tem que ser algo mais próximo, que eu tenho que ter um acesso mais próximo. Teve algo assim que aconteceu para que pudesse ter esse deslumbre assim de falar, cara, agora eu preciso seguir Jesus mais próximo? Teve sim. Aí nesse aspecto, foi nesse sentido, eu me senti incomodado com essa situação e a convite de um primo meu, vamos na igreja evangélica, que era na Assembleia de Deus, onde eu estou até hoje, né? Vamos na igreja Assembleia de Deus, e já fazia faculdade de Direito, e num determinado dia, nós não conseguimos ir para a faculdade, que era em Brasília, em Formosa, não tinha essa faculdade de Direito, não tinha o curso de Direito, e nós faltamos, porque esse primo meu perdeu um cheque. O pessoal aí não vai lembrar o que é o cheque, né? Muitos vão lembrar. Mas o cheque, tinha folha, antigamente trabalhava muito com cheque, perdeu essa folha de cheque, fiquei para auxiliar, para ver essa questão de sustar o cheque e toda essa situação. E ele, então à noite vamos para o culto. Fui para o culto, lá eu ouvindo a mensagem, senti essa vontade. Falei, cara, é diferente, eu quero esse Jesus para a minha vida. É um Jesus que transforma, que liberta e que a gente tem acesso. É o principal. Foi nesse aspecto. Aí, quando teve o apelo, quem queria entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu prontamente levantei a minha mão e fui.
Mas dali teve um outro processo mais duradouro ali um pouquinho. Essa foi a primeira fase. Essa foi a primeira fase. Justamente. E qual foi essa segunda fase que aconteceu que você realmente começou ali a andar com o mestre, né? Nesse processo você aceitou Jesus e daí em diante começou o processo de andar com o mestre. Como que foi esse processo? Essa questão de andar com o mestre para uma pessoa que veio do mundo, ela vai ter dois aspectos. Às vezes a pessoa já é liberta literalmente, né, e já vai viver aquele primeiro amor, ou vai ser de forma gradativa. No meu caso foi essa gradativa mesmo. Assim, tive a questão de altos e baixos no início. Altos e baixos, que eu quero dizer é o seguinte: apegado muitas vezes às coisas do mundo e se esquecendo muitas vezes daquilo que Cristo tinha preparado. Pode falar nós. Aí, pode rasgar o verbo. Vamos lá, vamos continuar. E aí, conheci a minha atual esposa, que a gente começou a namorar. Acho que foi um dos motivos também que a gente acabou firmando, não firmando em Jesus, mas firmando um pouco na igreja que a gente estava na Assembleia de Deus. Só para a gente distinguir um pouco isso daí. Mas também que foi uma pessoa de extrema importância na minha vida, na minha caminhada espiritual. Estava bebê na fé, né? Vamos dizer assim. Então, uma pessoa que já nasceu num lar cristão, já tinha uma vida com Cristo, me ensinou muito. E ali a gente começou a namorar, tivemos também altos e baixos na questão do namoro. Depois, posteriormente, nós nos casamos. E aí começou a nossa caminhada, até caminhada. Hoje eu estou como pastor, mas teve toda uma vida ministerial, né? Sim. Iniciou ali, para quem não conhece a Assembleia de Deus e queira conhecer um pouco em relação à questão ministerial, inicia-se como auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Pois bem, iniciei como auxiliar, já estava casado e andando com o mestre, mas muita coisa ainda a ser mudada na minha vida, na minha pessoa, muita coisa ainda a ser liberto e assim, liberto das coisas do mundo, que eu quero dizer. Nesse processo assim de libertação, de transformação, né, a gente vai ver esse processo acontecer até com os próprios discípulos de Jesus, né? Eles tiveram um encontro com Jesus, encontraram Jesus ali, mas durante a caminhada de 3 anos que Jesus esteve aqui na Terra, eles passaram por esse processo de transformação, de libertação, de deixar o velho homem para trás, né, e seguir o novo homem, uma nova transformação de vida. Para muitos, foi até a partir da ressurreição de Cristo. Exatamente, né? Como Pedro, Ou né? seja, Pedro, um exemplo clássico aí e transformador. Sim. Né? Houve a morte de Cristo, depois na ressurreição, que houve a real transformação, né? A real transformação de Pedro. Tanto é que quando o mestre pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes ali, fazendo ele lembrar daquela vez que ele negou a Cristo, não como forma de envergonhá-lo, mas como forma dele entender: esse verdadeiramente é filho de Deus, porque ele venceu a morte. Verdade. Mestre, eu te amo. Tanto é que posteriormente, assim, Pedro morreu em prol da igreja, né, que estava surgindo ali, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E pastor, o senhor falando assim desse processo assim de transformação, né, de libertação, o senhor poderia contar para nós aí um desses processos, algo que foi mais difícil aí de se libertar, de se transformar nesse período de transformação, algo assim que foi realmente assim, precisou de ser uma entrega real, uma entrega maior em Jesus para que pudesse haver essa transformação. Hoje o senhor trabalhando com os jovens e adolescentes entende muito, né, os jovens e adolescentes, dificuldade que os jovens e adolescentes passam, né? Sem dúvida. Tem 2 situações, posso contar 2? Pode Não sei contar, se vai permitir aí em relação ao tempo, ao cronograma. Não, fica à vontade. Mas vamos lá. 2 situações. Como eu disse, eu já estava casado. Só que no início do meu casamento, nós casamos, eu não tinha basicamente nada. Casei com a fé e a coragem, viu, galera? Mas assim, já
estava formando ali, e tinha um futuro pela frente ali que eu visualizava e acreditava e coloquei na presença de Deus. Mas não tinha nenhum emprego, né? Estava estagiando, na verdade, ali, que era no finalzinho da faculdade, e saí desse estágio, vim trabalhar no Fórum de Formosa, com a expectativa de conseguir um trabalho ali melhor como um assessor de juiz. Para quem é formado em direito, trabalhar como assessor de juiz já é um início muito bom. A convite de um amigo, né, de um colega que formamos junto. Vem para cá, Rocha, fica aqui perto aqui que o pessoal vai te ver. Quem não é visto não é lembrado, né? Não tem esse ditado. E aí fui para trabalhar lá de forma gratuita, assim, nessa expectativa de conseguir esse emprego como assessor de juiz, né, de um magistrado. E aí me convidaram para participar do gabinete lá, junto com uma juíza que estava recém-chegada em Formosa. Ela passou no concurso, tinha sido recentemente, vindo de São Paulo. E aí, nesse trabalho, como eu disse para vocês anteriormente, eu estava formando, tinha acabado de formar. Então, experiência nenhuma. E aí veio a primeira experiência com o Senhor Jesus, porque assim, conhecer mesmo, eu ainda não conhecia de fato. Eu sabia que queria esse Senhor Jesus, tinha me entregado, mas eu precisava da minha experiência, né? Da minha experiência. Via, as pregações, sim, sem dúvida, foram um alimento para minha alma, tanto estou de pé hoje, graças a Deus. Mas aí nesse processo, se eu estiver enrolando um pouco, você pode me cortar. Não, pode ir. Nesse processo que eu comecei a trabalhar no fórum com uma juíza, não tinha experiência. E aí, essa juíza cobrou muito em relação a todos os assessores que estavam trabalhando com ela na época, e eu era o que tinha menos experiência, porque tinha recém-formado. Não sabia muita coisa assim da prática. Sabia da teoria, porque tinha feito uma faculdade, fiz bem feito, do jeito que deveria fazer, e fiz, graças a Deus. Mas aí, nesse processo, assim, não vai dar certo, sabe? Aquela situação, você está no emprego, mas pode ser que aquele emprego não é para você ali, você vai ficar fora, ou vai ser mandado embora antes mesmo até de ser contratado. Sim. Nessa situação. Porque, como é fórum, tem que ser nomeado. É nomeação, então era no Tribunal de Justiça de Goiás. Vai para o Tribunal de Justiça em Goiânia, então tem toda uma burocracia e um trâmite. Tá, esse passo. E ela me chamava lá para fazer algumas correções e falava assim, colocar de maneira bem aberta, pessoal, para a gente entender. Rachael, não está dando. Tem muita coisa aqui que não está dando certo. Está difícil a gente continuar. Mas eu já tinha solicitado a minha nomeação no Tribunal de Justiça. Só que aí a nomeação começou a travar também no Tribunal de Justiça. Eu acordava todos os dias para ir trabalhar, ia tomar banho, para mim poder ter uma conversa ali com Deus chorando. Tomava banho e chorava na presença de Deus, Senhor, e colocava a minha vida, colocava todos os meus desejos, e colocava essas dificuldades. Eu formei agora, não tenho nenhuma prática, mas eu preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor possa agir em meu favor. Mas como todo deserto que as pessoas possam passar, tem esse período de provação, tem esse período de dificuldade, de que ainda não é o momento. O momento crucial nessa jornada que eu estou contando agora foi quando uma pessoa virou e falou para mim assim, Rachael, você não é crente? Você não é crente? Cadê o teu Deus? Aquilo foi uma tapa na cara. Colocou a Deus em prova na sua vida. Né? Exatamente. E eu poderia revidar de várias outras formas. Eu escolhi usar a palavra que diz assim, né? Virar e dar outra face. Falei, o meu Deus vai agir no momento correto. E dar outra face. E aí, pois bem, para adiantar um pouco, nisso veio uma outra juíza para trabalhar nesse gabinete, nessa vara lá, porque eram muitos processos. E eu comecei a trabalhar com essa outra juíza. Trabalhando com essa outra juíza, ela falou, gostei do Rachael, eu quero que ele trabalhe comigo.
Eu não vou ceder ele, não. E trabalhei ali uns 6 meses com ela. E eram 2 juízas em uma única vara ali. Sim. Isso aconteceu uma única vez, acho que em Formosa, foi porque tinha muitos processos nessa vara. E aí, quando chegou nas férias da juíza que eu estava trabalhando, que aí começou a encaixar as coisas. Eu vi a mão de Deus agir na minha vida. Eu vi as coisas fluir. Nisso saiu, quando eu comecei a trabalhar com essa juíza, saiu a nomeação. Aí comecei a ganhar. Antes fiquei ali uns 3, 4 meses sem ganhar nada. E já casado, já com filho para vir. E aquela dificuldade toda, já estava ganhando. 6 meses, essa juíza entrou de férias, a gente voltava a trabalhar com aquela juíza que estava, que eram 2 juízes, então voltava. Só para a gente já encerrar essa primeira parte. E aí, a primeira vez que eu fui levar uns processos, o assessor vai trabalhar analisando os processos e passando para a juíza ali verificar os despachos, decisões e sentenças. Na época era processo físico, hoje é tudo digital. Fiz umas 2 pilhas de processos lá, análise, e passei para ela no final da tarde e fui embora. Fui embora com o coração apertado, orando sempre. E no outro dia retornei e ela já me chamou logo cedo no gabinete e falou assim: Rochael, te chamei aqui porque eu quero te falar uma coisa. Você está de parabéns. Você me surpreendeu. Eu assinei todos que estão aqui, não teve nenhuma correção. Eu vi a evolução na sua profissão aqui, eu vi a evolução no seu trabalho. Meus parabéns. Ali, pessoal, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Ali foi um ponto muito chave na minha vida, de ter essa experiência com Jesus. Divisor de águas, né? Divisor de águas. De ver o Senhor Jesus trabalhando na minha vida, trabalhando em favor da minha família, porque recém-casado. Esse foi um dos motivos. E legal o senhor falar isso, porque, assim, muitas das vezes nós lemos a palavra e quando precisamos colocar ela em prática, nós não conseguimos colocar ela em prática, né? E é o que Paulo vai falar, a carta de Filipenses, né? Filipenses 4:6, ele diz, né, para nós colocar a nossa ansiedade diante do Senhor, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em oração e súplica, colocamos as nossas petições, as nossas orações diante do Senhor. E nisso, muitas das vezes, nós não colocamos as nossas orações diante do Senhor. Nós começamos a fazer que nem o povo de Israel, né? Começamos a reclamar, a murmurar. A falar mal do nosso próprio Deus, né? Como essa mulher que te afrontou, né? Veio e falou... e aí, cadê o seu Deus? Você não é crente, né? E aí a gente começa a colocar a nossa fé em dúvida, né? E eu poderia murmurar naquele momento ali. Exatamente. E eu acredito que se murmurasse, iria fazer igual... Perder a bênção. Igual Israel. O povo de Israel perdeu a bênção ali, né? Deserto, no pessoal, a geração de Moisés. Não, Sim. Então a geração de Moisés não entrou na Terra Prometida. Exatamente. Justamente por conta da murmuração. Da murmuração. E aí eu escolhi dar outra face e confiar no Deus e falar só apenas, meu Deus vai agir no momento correto. Exatamente, porque muitas das vezes nós deixamos de colocar a nossa fé em prática, né? E aí nós nos rendemos àquilo que as pessoas falam a nosso respeito ou aquilo que é muitas das vezes levantado pelo próprio inimigo para nos afrontar, para nos entristecer, né? E aí nós não conseguimos colocar a nossa fé em prática. E quando nós, muitas das vezes, falamos esse versículo para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, mas quando é para colocar para nós, aí é algo bem diferente, totalmente diferente. Falar, né? Falar é mais fácil. Agora, viver. E viver muitas vezes esse deserto, viver essas dificuldades para aguardar no Senhor o momento correto. Porque, querendo ou não, se a gente observar, esses desertos servem para nos capacitar e nos colocar num nível mais elevado, colocar num nível melhor. O Senhor sempre nos prepara para, quando vai te dar algo melhor, Ele vai te preparar primeiro. Então, muitas vezes, essa preparação vai ser um deserto. Sim. Essa preparação vai ser um deserto. Até para ver se você está qualificado e apto a receber aquela bênção, né? Então, na verdade, assim, se a gente olhar assim no lado físico, o nosso cotidiano, por exemplo, quando a gente vai para a faculdade,
Para que a gente possa passar de semestre ou passar de nível, o que a gente faz no final de cada bimestre? A prova. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é testado. Na verdade, é que nós aprendemos a palavra e aí depois nós somos provados nela para que ver se a gente realmente aprendeu ou entendeu aquilo que Deus quis falar conosco através da sua palavra. Então, e essa palavra, que nem o senhor falou, nós vamos ser levados a outro nível, né? Outro nível de intimidade com Deus, a outro nível de entendimento da sua palavra, de revelação da fé nas nossas vidas. Então, até de essa recebimento provação, de bênção também. E sim, essas provações, elas vão ser para que possa nos capacitar, né? Para receber coisas ainda maiores na palavra, né? E aí, eu não lembro se foi o profeta Isaías fala assim que nem os nossos olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Foi em Coríntios. Foi Paulo, no 2 Coríntios 2:9. 2 Coríntios Isso ou é 1 aí, Coríntios, mas é 2:9. Que vai falar que aquilo que Deus preparou, né, nem ouvido ouviu, nem olhos viram, né? Nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Então, assim, são coisas ainda maiores, extraordinárias que o Senhor tem preparado para nós, mas que muitas das vezes a gente não consegue ver ou enxergar, porque ainda não passamos por esse processo, né? Esse teste, essa prova. E tem outra palavra de Deus que vai dizer assim também, se a gente espera Deus também, só aqui, nessa vida e tudo, por isso que tem essa palavra de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado, porque se a gente esperar só aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis, né? Homens, né? Verdade. Então Deus tem preparado o melhor. Nossa expectativa tem que estar no céu, né? Nas coisas celestiais. E eu lendo a carta de Filipenses, Filipenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Ele está contando um pouquinho sobre a sua história, né? Ele está falando que ele é fariseu, que ele era ele era zeloso pela palavra de Deus, né? E lá no capítulo 3 ele vai falar que ele é hebreu de hebreus. Ele fala da sua história, mas ele fala assim, no final dela, ele fala assim, mas nada disso, tudo isso eu considero como perca, pelo amor de Cristo, porque o mais importante era alcançar e se achegar a Cristo, né? O mais importante não era aquilo que ele tinha aqui nessa terra, não eram os títulos, não era a sabedoria que ele tinha adquirido terrena, era conhecer a Jesus e andar com Jesus. Na mesma carta ele vai falar, né? Que o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Interessante. E conta aí um pouquinho sobre sua segunda experiência. Vou contar agora. Deixa eu só contar sobre Paulo. Nós temos um texto, um teatro, que fala sobre a vida de Paulo, sobre algumas características e aspectos de Paulo, né? Porque Paulo não teve a transformação do nome. Na verdade, foi o nome que ele adotou, que tinha mais acesso aos gentios, era o nome Paulo. Mas não é que Saulo mudou para Paulo, né? Continuava ali a mesma situação. Voltando à segunda parte aí de ter experiência com Cristo, foi até recente assim, na minha caminhada cristã. Hoje, atualmente, estou com 38 anos, né? Já está meio caminho andado, mas ainda tem muita lenha para queimar, mas assim, na obra do Senhor. E outra coisa que eu tive muita dificuldade, e quero que vocês me entendam muito bem, viu? E me entendam muito bem, em relação às finanças. Porque todo homem é testado em relação à parte financeira. Você casado, todos os que são casados, sabem disso, que a situação financeira pode incomodar um pouco a questão do homem, né, em si. E eu via as coisas na minha vida um pouco muito travada, um pouco muito difícil. Por quê? Não é porque eu não nasci num lar cristão, então eu não aprendi essa questão de devolver o dízimo, mas não quero me escorar nessa situação. Mas eu tive que aprender, tendo experiência com Cristo, para poder entender. Por vezes, eu creio muito na questão da devolução do dízimo, viu, pessoal, viu, galera aí? Por quê? Não como forma de
de barganha, não como forma de penitência, mas sim como forma de gratidão, sabe? De gratidão. Uhum. Mas eu não entendia. Até entender, aí eu tive que passar por esse processo, que é esse segundo processo. Eu fazia a devolução do dízimo uma vez sim, 4, 5 meses não. Tinha aquela dificuldade. Esporádica, né? Aquela dificuldade. Por quê? O receio que eu falei anteriormente, de que todo homem tem. Pode ser que esse mês venha faltar em casa. Então, vou segurar aqui um pouquinho. Uhum. E aí, eu dirigindo e ouvindo a palavra também, que eu tinha uma palavra em áudio, ouvindo a palavra, veio uma palavra no meu encontro, assim, que o Espírito Santo tocou na minha vida, que mudou, foi um divisor também. A palavra que está em Mateus, me salvo engano, é capítulo 4, capítulo 6, que vai falar sobre os pássaros, né? Os pássaros não plantam nem colhem. É o Sermão do Monte. Isso. Os pássaros não plantam nem colhem e têm o que de comer. Imagine nós que somos criaturas feitas pelo Senhor, né? Porque as demais criaturas são feitas pela palavra. Sim. Já nós, os seres humanos, somos feitos pelo Senhor mesmo ali, do pó. Pelas mãos, né? Pelas mãos de Deus. E aí eu falei, verdade. Uma palavra do nosso Mestre Jesus, né? Então, andando com o Mestre mesmo. E aí, eu ouvi essa palavra, verdade. Senhor, está errado a maneira que eu estou pensando. Daqui para frente, eu vou devolver o dízimo. E aí eu oriento a todos que estão ouvindo esse podcast, que estão assistindo também, fazer um compromisso com o Senhor, que talvez tenha essa mesma dificuldade que eu tinha, de fazer um compromisso com o Senhor, e eu fiz no seguinte sentido: eu vou fazer a partir de agora por gratidão, pelo que o Senhor faz na minha vida, pelo que eu já tenho, pelo que o Senhor me proporciona, está me proporcionando ali as coisas melhores dessa terra. E aí comecei a fazer isso, e eu ficava muito preocupado com o dia de amanhã. Pensa uma preocupação que eu tinha. Era o dia de amanhã. Chegar no dia de amanhã, ter que pagar as contas, fazer as compras da casa. Eu morria de preocupação. Hoje, eu não tenho essa preocupação. Rochal, mas para você é fácil falar aí, que às vezes você já começou a ter uma estrutura financeira boa. Não. O que é uma estrutura financeira boa? Para uns pode ser uma situação, para outros pode ser uma situação abaixo, outros maior um pouquinho. Não, mas aí é fácil, né? Felicidade. Não, felicidade, o que é a felicidade para muitos, né? Não está no dinheiro, pelo contrário, né? Pelo contrário. Aí eu pensava, não, o dinheiro não vai me definir. Eu não sou escravo do dinheiro, né? Sim. E vou fazer conforme a palavra orienta. E comecei a devolver meu dízimo por amor, por gratidão. E aí as coisas começaram a abrir na minha vida de uma maneira fantástica, tremenda. Legal. Eu pude contemplar a mão e o favor do Senhor em situações que ninguém acredita. Tanto é que nós passamos aí, estamos ainda no finalzinho, mas por uma pandemia, onde muitos ficaram desempregados, outros passaram dificuldades. Eu não passei um mês sem ter sem ter um recebimento. Sempre tive um recebimento em relação à minha profissão, porque eu vi o favor e a mão do Senhor na minha vida. Verdade. E aí foi um divisor. E é algo muito bacana se falar sobre isso, sobre os dízimos, porque é sempre um tabu para muitas pessoas, né? Dentro da igreja, principalmente as pessoas que estão ali dentro da igreja, muitas das vezes, muitos que estão ali não compreendem esse princípio. Não. E o Deus que nós servimos, ele é um Deus de princípios. E ele não abre mão desses princípios. Porque se nós formos olhar na Bíblia, a palavra dízimo, ela vai aparecer a primeira vez lá com Abraão, antes da lei. A palavra dízimo, ela não foi instituída na lei. Não, ela foi instituída antes. Por quê? Porque Abraão, ele devolveu o dízimo para quem? Para Deus. O dízimo que nós devolvemos hoje, ou que nós entregamos, como você queira usar, ele é um dízimo entregue para Deus. Sem dúvida. Né? Que foi que começou lá em Abraão. E hoje, esse dinheiro, ou esse recurso,
ele é utilizado exatamente para manter a casa do Senhor, como o Senhor nos ensina lá em Malaquias, né, capítulo 3, versículo 10. Sim. Mas só que esse princípio ele não está ligado simplesmente à lei. Ele está ligado, ou como algumas pessoas dizem, né, que ele acabou lá em Jesus, né, que agora você não precisa entregar porque é uma nova aliança, é um novo tempo. Porque, na verdade, esse princípio ele está instituído desde a lei. E aí o próprio Jesus ele vai falar assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E quando Jesus fala assim, dê a Deus o que é de Deus, Jesus está se referindo ao que aqui Abraão e aqui Jacó fez. Jacó, quando ele estava fugindo ali de seu irmão, ele falou, Senhor, se o Senhor for comigo, me abençoar e tal, certamente de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Né? Então, assim, era um pacto ou uma aliança, vamos dizer assim, uma aliança que Jacó estava fazendo com Deus, e isso era antes da lei. Por quê? Porque Moisés vai vir depois de Abraão, Isaac e Jacó, né? Já lá na terra, lá no Egito e tudo mais. E então, assim, o que nós não entendemos, e que o senhor vai entender também depois, né? Também já passei por esses conflitos, mas o que nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos não se refere a que os outros vão fazer, mas sim refere à nossa obediência com Deus. E o que Deus requer de nós é a nossa obediência, independente, né, do que as outras pessoas vão achar. Porque tem muitos princípios hoje, ou valores, que eles são colocados nas nossas vidas e nós não vamos obedecer simplesmente pelo que os outros vão achar ou vão pensar. Nós vamos obedecer porque é aquilo que Deus requer de nós, né? Requer das nossas vidas. Então nós precisamos ter esse entendimento também sobre o dízimo. E falou muito interessante em relação não, o Senhor Jesus veio e quebrou toda essa situação, não existe mais. Pelo contrário, né? O Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Além de cumprir a lei, ele veio para nos oferecer vida e vida eterna. Mas veja bem, quando ele teve a conversa com aquele jovem rico, o jovem rico falou que orava, né? Lia a palavra, todas as situações, e aí o Senhor, o que mais falta? Ele falou, vai, vende tudo e vende tudo que tem. Aí o jovem se entristeceu, porque o Senhor Jesus verificou, já diante daquele jovem, que ele estava apegado ao quê? Ao dinheiro. Às vezes as pessoas colocam o amor em outras coisas que não o Senhor Jesus. E aí, a partir do momento que a gente coloca o amor em outras coisas que não o Senhor Jesus, a gente acaba idolatrando aquilo. A gente vai idolatrar o dinheiro, porque está acima do Senhor. Tudo que está acima está idolatrando. Sim. Então tem que voltar para onde? Para onde é o devido lugar. O Senhor Jesus volta para o topo da pirâmide, né? E o dinheiro é o menos, né? E é interessante que o Senhor Jesus quer isso de nós, essa doação nossa. Ele veio para nos trazer vida, e a salvação é favor imerecido, né? A graça é um favor imerecido, mas temos um preço a pagar em relação à santificação. Porque senão, às vezes, a pessoa, o Senhor Jesus quer que você venha da maneira que está. Muitas vezes, sim, quer que você venha da maneira que está, mas que seja transformado. E não que viva da maneira que está. São coisas totalmente distintas, né? E você falando sobre a graça, eu li um livro do Luciano Subirá, que fala sobre o poder, né, da santificação. Então, ele fala assim, que nós fomos santificados. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos santificados. Sim. Nós estamos sendo santificados e nós seremos santificados. Por quê? Porque nesse processo, todos os dias nós estamos sendo santificados pelo sangue de Jesus. E nós seremos santificados de forma total e literal somente quando Jesus voltar e nós recebemos um corpo, um novo corpo, né, um corpo glorificado e tudo mais. A estatura de varão perfeito. Então, assim, nós precisamos estar andando em santificação, sendo santificado todos os dias. Então, nós precisamos entender que o processo ele continua até o fim, até Jesus voltar, né? E vai ser o que Paulo vai dizer também, né?
eu conheço Jesus, mas eu continuo a conhecê-lo até Sem dúvida. que ele volte. Sem Porque dúvida. isso não vai se perder, ou não vai passar em nenhum momento, na verdade, até que Jesus volte em nossas vidas. Por isso que eu falei que são dois processos aí fortes e marcantes na minha vida, porque um aconteceu não tem muito tempo e outro aconteceu assim que eu estava recém-casado. Estou com 16 anos aí já de casado, então teve uma caminhada. E é essa santificação, né? A santificação tem a obra instantânea, que é essa quando aceitamos a Cristo, e tem essa da obra progressiva mesmo. Exatamente. Pastor, e eu quero perguntar um pouquinho sobre o trabalho que tem se desenvolvido ali com os jovens, com os adolescentes. Como tem sido esse trabalho? Como tem sido trabalhar com os jovens, com os adolescentes ali da Assembleia de Deus, né? Poder ali pastorear esses jovens e esses adolescentes. Bom, vamos lá. Inicialmente, na Assembleia de Deus, nós temos a divisão do departamento de adolescentes e de jovens, né? Principalmente na atual igreja que estou, que é onde eu me converti, estou até hoje, por ser uma igreja grande, acaba se dividindo, outras igrejas menores não, acaba sendo um departamento só, né? E como ele é a sede, então, a igreja mãe, ela é um pouco maior. Aí no departamento dos adolescentes, eu estou, acho que desde 2009, teve um curto período de 1 ano só que eu fiquei fora e depois retornou, e ali liderando. Atualmente estou liderando ali juntamente com a Keila, ali, minha esposa, aí temos o Vilmontes, temos outros líderes juntos, né? E a gente faz um trabalho fantástico lá com os adolescentes, um trabalho de acompanhamento, porque o adolescente, daqui a pouco eu chego na parte dos jovens, viu? Vamos lá, vamos com calma. Os adolescentes, atualmente e principalmente, né, na atualidade aí, é um desafio, é uma situação totalmente nova com essa questão de rede social, internet, está tudo muito rápido e a liderança tem que acompanhar essa situação, né? Sim. E a gente aí faz um trabalho com eles, bem dizer assim, semanal, quer seja com o Estacionamento da Fé. O Estacionamento da Fé tem esse nome porque é realizado um culto no estacionamento da igreja, porque quando nós começamos esse culto, a igreja era usada, numa segunda-feira não tinha culto na igreja, na segunda-feira era usado para ensaios, ensaio das irmãs, ensaio dos varões, aí tinha os cursos. Onde é que os adolescentes iriam ficar? Começou a reunir ali no estacionamento, e aí se tornou um culto maravilhoso. E agora estamos com esse ano um projeto que é o UNADEF, os adolescentes, a sigla dos adolescentes é UNADEF, e aí o UNADEF Home, que nós vamos nas casas, né, de cada um, faz um trabalho ali que seja de estudo, de interação, né, muitas vezes vai ter até jogos, para poder ter uma unidade, né, de cada um dessa turminha nova. Momento ali de comunhão ali, de partir do pão. Justamente, porque é necessário, né? Sim. Aí às vezes vai ter um momento de palavra, mas vai ter essa questão da brincadeira, e a gente tem sempre essa preocupação de estar com esses adolescentes e entender essas necessidades deles. E com os adolescentes a gente realiza os trabalhos de acampamento, né? Nós, inclusive, estamos aí com as inscrições do acampamento da UNADEF abertas as inscrições para realizar em outubro, final de outubro. E aí a gente chega a levar ali queremos levar 200 adolescentes. Pensa no tanto de adolescente. Pensa na turminha que tem energia. É verdade. Ali é muito bom, é muito bom. E eu acabo me divertindo, brincando ali com eles e a gente vai convivendo. E eu falo que é diferente atualmente, porque, veja bem, eu tenho filho adolescente, viu, gente? E quando surgiu o WhatsApp, se vocês bem se lembram, tudo conversa por WhatsApp, né? Nós aqui, ultimamente, até nós mesmo, como adulto e tudo, é WhatsApp. Te mandei a mensagem, tô chegando, é essa situação. Manda um WhatsApp para adolescente. 3 anos depois. Não responde nem olha.
um mundo bem diferente, sabe, assim, essa situação dos adolescentes. E aí a gente tenta estar inserido no mesmo contexto com eles, né? E aí, continuando com esses trabalhos, já nós estamos realizando no Estacionamento da Fé nesse mês agora, um mês sobre a integridade sexual. Inclusive, eu ministro um curso chamado Integridade Sexual, tanto para adolescentes quanto para jovens. Legal. Fala um pouquinho para nós sobre esse curso. Vamos lá. O curso Integridade Sexual, eu ministro ele aí já tem alguns anos e ele vem para confrontar esses adolescentes e jovens na parte da sexualidade e muitas vezes ensinar como o Senhor Jesus vê a parte da sexualidade. Por quê? As pessoas como tem essa questão do tabu do dízimo, que você colocou anteriormente, tem o tabu maior ainda em relação à sexualidade. Sim. E eles precisam, jovens e adolescentes, aprender sobre o tema sexualidade na igreja. Sim. Não é na internet. Porque na internet eles vão aprender de maneira errada, equivocada. E aí vai trazer grandes prejuízos para a alma. E aí a gente ensina à luz da Bíblia o que é que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós em relação à sexualidade. Que devemos ter, além de tudo, entregar a nossa virgindade no casamento, mas também nos mantermos puros sexualmente antes do casamento, até livres da pornografia, da lascívia, da imoralidade, que a imoralidade ela vem atingir o povo de uma maneira destrutiva. Tanto é que chegou a destruir também no meio do povo de Israel ali, em certos momentos que o Senhor condenou, foi destruir Sodoma e Gomorra, né, a parte da sexualidade. Então a gente tenta ministrar para que eles possam entender, à luz da Bíblia, o que o Senhor tem preparado para cada um deles. E aí temos vários temas interessantes, vai falar sobre essa questão da pornografia, vai falar da pressão dos colegas, né? Vai falar do tema virgindade, mas vai falar também que há possibilidade de redenção. Há possibilidade, não temos como mais ser virgens novamente, por mais que alguns fisicamente falando, e são solteiros, adolescentes e jovens, mas podem receber a glória da virgindade por meio do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Legal. E é bom você ministrar e entender isso daí. Pastor, isso aí o senhor falando, né, interessante, e o senhor falando que é pai de adolescente, né, e eu não sou pai de adolescente, mas eu fui um adolescente. E a minha maior dificuldade, eu creio que a dificuldade de 70% dos adolescentes, ou vou dizer até mais, 80% dos adolescentes dentro da igreja, principalmente as igrejas mais tradicionais, né, isso num contexto geral que eu falo, né, tem bastante dificuldade muitas das vezes conversar com os pais sobre isso. Tem. E o quão é importante os pais serem orientados a conversarem com seus filhos exatamente sobre isso, como o senhor falou. Por quê? Porque muitas das vezes o filho ele não tem liberdade de conversar com o pai, e aonde que ele vai procurar? É no amigo que está lá na escola, na internet, no site, naquele blogueirinho, né? Hoje o blogueiro é a sensação, né? É o influenciador. E aí ele vai acabar influenciando o jovem, o adolescente de maneira errada. Então, como é importante a gente começar a quebrar esses tabus dentro da igreja, né? Começar a ter esse relacionamento e essa conversa com os jovens e com os adolescentes e assim, não ser algo, né, pesado, que vai... como eu vou dizer assim, trazer uma insegurança. Não pode ser pesado. Exatamente. Não pode ser pesado. Para os jovens e adolescentes. Por quê? Porque as pessoas mais antigas, né, os nossos, vou dizer assim, meu pai, por exemplo, e eu falo isso num contexto geral, não falo só referente ao meu pai, mas os pais, né? O seu pai, por exemplo, né? Eu tenho certeza que muito difícil ele teve essa conversa com você antes do casamento. Não teve. Né?
E o meu pai também não teve. E falar sobre sexualidade há um tempo atrás era algo assim que praticamente é como se estivesse falando sobre pecado. Era pecado. Na verdade era até pecado. Mas você sabe por quê? Você sabe por que é interessante? Uhum. Por que seu pai não falava, ou até meu pai não falava? Porque os pais deles não falavam. Não falavam, exatamente. Já pensou? Uhum. Se não se fala, vai criando aquele tabu, vai criando aquela parede, vai criando aquele distanciamento, aquele abismo. Isso. E que há necessidade de falar. Eu tenho um testemunho para te contar em relação a isso, até em relação ao meu filho. Se eu puder te falar aqui agora. Pode. Como eu disse, eu ministro o curso de integridade sexual. Meu filho está com 15 anos. E eu falei para ele o ano passado, falei, Mateus o nome dele, viu, gente? Eu falei, Mateus, você vai fazer o curso de integridade sexual, tá na hora que você precisa fazer. Ele falou, pai, quem vai ministrar o curso? Só vou fazer se for o senhor. Cara, aquilo ali para mim foi fantástico. Uhum. Sabe por quê? Eu fiquei com receio de falar, eu quero fazer, mas eu quero fazer com outra pessoa. Uhum. Na verdade, ele fez esse pedido para mim antes mesmo de eu falar com quem seria, que seria comigo mesmo. E ele falou, eu quero fazer só se for com o senhor. E aí fiz juntamente com a turma dele ali, eles gostaram, glória a Deus. Muitos vão seguir, alguns vão se desviar ali, pode até ser que sim, mas conhecendo a palavra. Sim, e o mais importante disso tudo é porque a igreja, ela muitas das vezes se tornava um lugar de pecados escondidos, exatamente por causa dessa falta de orientação. Sim. Ou essa falta de confiança. Porque eu creio assim que o que mais o adolescente hoje, ou até um jovem, ele quer? Ele quer ter um amigo de confiança. E se ele tiver um amigo que seja uma pessoa que ela tem os seus pés pautado na palavra, ele vai orientar ele segundo a palavra. Mas se ele tiver os seus pés pautado no mundo, ele vai orientar como o mundo. E até falei isso num podcast passado, que o adolescente, ele é mais influenciado, né? Saiu uma pesquisa, o adolescente ele é mais influenciado por outro adolescente do que por um adulto. O jovem, ele é mais influenciado por um jovem do que por um adulto. A criança, ela é mais influenciada por outra criança do que por um adulto. Então, isso é algo fantástico. Porque se nós, né? Eu vou ter filho também agora, vou ser papai. Se eu ensinar meu filho, né? Segundo a palavra, orientando ele segundo a palavra, o que vai acontecer? Quando chegar outro jovem, outro adolescente, ele vai influenciar esse jovem segundo a luz da palavra. Você está influenciando seus filhos hoje segundo a luz da palavra, o que vai acontecer? Ele vai influenciar. Quando alguém chegar com alguma ideia errada, alguma coisa errada, ele vai falar, opa, peraí, não, isso aqui está errado, porque eu aprendi com meu pai que isso aqui está errado. Veja tanto que é interessante, eu falei anteriormente que hoje, atualmente, os adolescentes... um universo totalmente diferente que entra justamente naquilo que você falou. Muitas vezes está sendo influenciado pelo próprio adolescente ali, que é até famoso, né? Vamos assim dizer. O jovem é influenciado pelo jovem que é famoso, e a situação, e aí está saindo um pouco do controle de muitos, né? E isso tem prejudicado muito a questão de levar até o evangelho, porque as pessoas acabam só olhando a internet. Sim. Porque por trás, assim, na verdade, na tela da internet tudo é muito bonito, tudo é maravilhoso. Mas por trás, né? Aí as pessoas não conhecem, só vê o dia a dia. A pessoa vê um filme, por exemplo, um filme. O filme ali tem todo um contexto, mas no final sempre está bem, está tudo certo. A pessoa fica naquela ilusão e se esquece do dia a dia. Sai do mundo real... Sai pro mundo ideal. Não encontra no mundo real aquilo que ela estava ali desejando, ansiando, até mesmo pela internet, né? E aí você vai verificar essas situações de adolescentes, é um universo diferente e a gente tem que trabalhar com eles. Tanto de jovens, igual eu estava falando, também trabalho com jovens, a gente realiza eventos aí, congresso de jovens também maravilhoso, nós tivemos aí no Carnaval. No Carnaval a gente realiza um evento para jovens, para tirá-los do mundo. Sim. E aí é feito esse congresso, não com o objetivo de
de ajuntar pessoas. Pelo contrário, é para tirar o jovem ali daquele momento que o mundo visa de forma carnal, porque os jovens possam estar na parte espiritual, né? Porque aquilo que eu mais alimento é o que vai prevalecer, né? Se eu estou alimentando mais o espírito vai se sobrepor à carne. Se eu estou alimentando a carne vai se sobrepor. E aí, continuando, né, naquela situação de trabalho de jovens e adolescentes, a gente faz esse trabalho com os jovens, que vai envolver toda a juventude, né? Eu costumo dizer que jovens e adolescentes, trabalho com adolescentes e com jovens. E aí eu trato os dois como juventude, que de fato é. Sim. E aí a gente faz jovem esse de 0 a trabalho. 100 anos, né? É, de 0 a 100. E vamos e vai dando tudo certo para a glória de Deus. Mas aí tem essa questão da pessoa se entregar e estar vivendo ali a palavra. E até esses dias eu ouvi em um dos podcasts que de fato é o que a palavra diz. A pessoa falando, não sei se chegou a ouvir nesse podcast, falando sobre o sal, né? Que é justamente o sal. Qual que é a função do sal? Aí alguns, é dar gosto, né? É temperar. E aí esse rapaz também pegou e falou assim, a principal função do sal é para dar sede. E é isso que eu apresento muito para meus filhos, de fato. Eu falo para o meu filho, para minha filha tem 11 anos, tem um casal, pessoal, um casal abençoado, Mateus e Júlia. E eu falo para eles em relação à escola, porque tem essa questão de aceitação, voltando lá para a parte da aceitação, de estar sempre ali inserido. Eu falo para eles, Mateus, Júlia, vocês precisam entender que as pessoas que têm que ter o anseio de estar na presença de vocês, porque vocês são diferentes, porque vocês servem a Cristo. Meus filhos, é isso, não vocês ficarem ali correndo atrás de amizades ou querer estar na presença de fulano, não. É eles virem para perto e sentir a necessidade. Eu quero estar perto do Rickson, porque o Rickson é diferente. O Rickson, ele tem um brilho diferente do Senhor Jesus. Eu quero isso para a minha vida. E é através desse brilho, é através de chamar as pessoas para perto, é que a gente consegue transformar, consegue levar a Cristo, que a pessoa consegue ser transformada e aceitar ao Senhor Jesus e possa andar com o Mestre, né? Nesse aspecto. É isso aí, pastor Rochinha, muito feliz aqui pela sua participação, nosso Andando com o Mestre. Estou muito feliz mesmo de senhor ter aceitado esse convite, estar aqui conosco, né? Obrigado. Quero agradecer aí pela sua presença, mas já? pela contribuição. Meu Deus, passa rápido. Eu achei que não passava rápido assim não, mas passa rápido mesmo. Mas já vai ficar o convite aí para voltar mais vezes e contar mais, né? Eu creio que Deus tem feito muitas coisas, muito mais coisas na sua vida. E esse foi só o começo do nosso podcast Andando com o Mestre, né? E o pastor Rochinha já fica convidado para voltar aqui mais vezes no nosso podcast. Eu que agradeço poder estar aqui e poder falar um pouco do amor de Cristo. E eu oro e peço a Deus que venha crescer cada vez mais esse projeto do podcast Andando com o Mestre. Sabe por quê? Porque é um projeto fantástico, onde as pessoas podem alcançar a Jesus ouvindo entrevistados e palavras que às vezes são conflitos que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Exatamente. Né? Não que não seja o pastor Rochael, mas que seja um outro convidado que está aqui com outra experiência que viveu, e aí uma pessoa do outro lado da tela está ali, estou passando por isso. Que interessante. Exatamente. Eu vou querer esse mesmo Jesus. Eu quero seguir esse caminho. Eu quero ser diferente. E aí ver tudo mudar. Eu creio e oro para que isso aconteça, para que testemunhos sejam contados para você, Rickson, sobre esse projeto. Testemunhos de transformação, tanto do entrevistado, tanto quem está assistindo e quem está ouvindo esse podcast. É verdade. E que Deus possa abençoar cada um que está aí ouvindo, que Deus possa atender às suas necessidades e acompanhar cada um de vocês aí. E precisando, pode contar comigo. Estou aqui sempre à disposição. É isso aí, pastorzão. Muito obrigado. Quero agradecer você que ficou aí até agora ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast. Quero convidar você a curtir, compartilhar com seus amigos e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E esse foi mais um podcast Andando com o Mestre.